Em nosso íntimo, ecoam perguntas silenciosas, nascidas das sombras de nossas dúvidas. Quais são os medos que nos prendem em um labirinto de hesitação? De quais profundezas surgem os traumas que alteram como vemos o mundo, fazendo-nos recuar perante a vida? Questionamos-nos se essas sensações são heranças emocionais de gerações anteriores ou cicatrizes pessoais que nos moldam. Uma aura de enigma e leve inquietação cerca essas reflexões, convidando-nos a desvendar o enigma do nosso próprio ser. Neste episódio de Construindo o Legado Pais e Filhos, nos propomos a explorar as profundezas de nossas almas, em busca das raízes desses medos geracionais. Vamos investigar como essas sombras, que se estendem por gerações, influenciam nossa maneira de viver e interagir com o mundo e nossos entes queridos. Este é um convite para uma viagem introspectiva, um mergulho corajoso nos abismos de nossas próprias histórias, em busca de luz e verdade. Através desta jornada, buscamos entender como transformar esses medos e traumas em pilares de força e resiliência. Vamos juntos desvendar as narrativas que nos limitam para enfim libertar-nos e tecer novos legados pautados na coragem, amor e liberdade. Esta é uma viagem séria ao coração de nossos medos mais profundos, uma oportunidade para enfrentar e reconfigurar os legados de dor que carregamos. Um percurso pela busca da mitigação dessas dores, não apenas para nós, mas para as gerações futuras. Juntos podemos iluminar as sombras do medo geracional e pavimentar caminhos de esperança e renovação. Os medos humanos são reações emocionais complexas que têm origem em diversas fontes, desempenhando um papel crucial na sobrevivência e no comportamento humano. Eles podem ser categorizados em dois tipos principais: primários e secundários. Medos primários são aqueles que nos geram instinto de sobrevivência. Medos instintivos, como o medo de predadores, alturas ou escuro, que estão enraizados na necessidade de autopreservação. Reações físicas imediatas. Medos que provocam a resposta de lutar ou fugir, preparando o corpo para responder a ameaças imediatas. Medos secundários são os medos aprendidos. São desenvolvidos através de experiências pessoais, como o medo de falhar ou de ser rejeitado socialmente. Medos racionais e irracionais. Os medos racionais baseiam-se em ameaças reais e tangíveis, atuando como um mecanismo de defesa para evitar perigos. Enquanto que os medos irracionais, como fobia por exemplo, são medos desproporcionais a qualquer perigo real, muitas vezes resultando em ansiedade paralisante ou evitação de situações específicas. Entender os medos humanos é fundamental para o desenvolvimento pessoal e a saúde mental. Ao reconhecer e abordar essas emoções de maneira estruturada, é possível construir resiliência, superar obstáculos e promover um bem-estar mais profundo. Agora é o momento de unirmos forças para iluminar as sombras que nos cercam. É essencial que cada um compartilhe suas histórias de medos e traumas nos comentários. O episódio Confrontando as Sombras, o legado do medo geracional, busca inspirar uma nova visão sobre esses desafios. As experiências compartilhadas podem ajudar muitos a encontrar caminhos para superar suas próprias sombras. Participem do canal Construindo o Legado Pais e Filhos e contribuam para um futuro mais corajoso e livre. Inscrevam-se e ativem as notificações para fazer parte dessa comunidade transformadora. A experiência de cada um é um guia valioso para quem ainda enfrenta suas sombras. Estão prontos? Só vai levar 2 segundos, e vocês ainda ajudam o canal. Sobre a tabela de Hawkins. David Ramon Hawkins foi um psiquiatra, escritor e pesquisador norte-americano, conhecido por seus trabalhos na área da consciência e da espiritualidade. Ele desenvolveu a Tabela da Consciência, um mapa que classifica os diferentes estados emocionais e espirituais do ser humano segundo suas frequências vibracionais. Hawkins propôs que essas frequências podem ser medidas e têm impactos diretos sobre a nossa vida e saúde. Na tabela de Hawkins, cada estado emocional é atribuído a um valor numérico que varia de 0 a 1000, onde estados mais baixos representam emoções negativas e de baixa energia, enquanto os mais altos refletem estados de consciência elevada e positividade. Segundo Hawkins, o medo é classificado com uma frequência em torno de 100, a ansiedade um pouco acima, porém ainda em uma faixa de energia considerada baixa, enquanto a depressão é situada ainda mais abaixo do medo, refletindo um estado de grande desânimo e falta de energia vital. Essas frequências não são apenas números abstratos, elas representam a influência direta desses estados emocionais sobre nossa saúde física, mental e espiritual.
O medo, a ansiedade e a depressão, situando-se nas faixas mais baixas da tabela, são associados a uma menor qualidade de vida, problemas de saúde mental e física, além de impactarem negativamente nossa capacidade de tomar decisões e viver uma vida plena e significativa. O trabalho de Hawkins nos encoraja a buscar práticas e estados de consciência que elevem nossas frequências vibracionais, promovendo bem-estar, saúde e crescimento pessoal. A compreensão de sua tabela é um convite para refletir sobre nossos estados emocionais e buscar um caminho de desenvolvimento espiritual e emocional. O medo geracional se manifesta quando traumas, ansiedades e temores são transmitidos de uma geração a outra, moldando crenças, comportamentos e percepções profundamente arraigadas em famílias ou comunidades. Este fenômeno pode se perpetuar através de narrativas familiares, comportamentos adquiridos, e significativamente, por mecanismos epigenéticos, onde traumas de gerações passadas influenciam a expressão genética dos descendentes, impactando assim sua saúde física e mental. Intervenções terapêuticas e educacionais focadas em compreender e interromper este ciclo são vitais para aliviar o sofrimento individual e promover resiliência e saúde mental para gerações futuras. Ao reconhecer e abordar os medos geracionais, é possível libertar indivíduos e famílias dos ciclos de ansiedade e medo, pavimentando o caminho para uma vida mais plena e saudável. Um exemplo claro é o de famílias que passaram por escassez ou instabilidade financeira, podendo transmitir um medo contínuo relacionado às finanças. Essa herança de medo pode levar as próximas gerações a desenvolverem comportamentos de aversão ao risco ou ansiedade acerca da estabilidade financeira, demonstrando a importância de abordar e resolver tais medos para o bem-estar das gerações futuras. Além do impacto financeiro, os medos geracionais também afetam profundamente as relações interpessoais, incluindo relacionamentos amorosos, amizades e a capacidade de confiar nas pessoas. Por exemplo, experiências familiares de traição ou abandono podem levar as gerações subsequentes a desenvolverem medos de intimidade ou dificuldades em estabelecer vínculos de confiança. Da mesma forma, padrões de amizades tumultuadas ou desilusões amorosas vivenciadas pelos pais podem influenciar a percepção dos filhos sobre a estabilidade e a confiabilidade dos relacionamentos. A conscientização e o tratamento dessas questões emocionais profundas são essenciais para quebrar o ciclo de medos geracionais e promover relacionamentos saudáveis e confiantes nas gerações futuras. E esse é o segredo para aproveitar o medo a nosso favor. Muitas vezes queremos evitar o medo, como se isso fosse possível. O que nós devemos fazer é administrar esse sentimento ou essa emoção e trazê-la a nosso favor. Então, o segredo da verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas é o manejo adequado do medo, usando como uma mola propulsora para atingirmos nossos objetivos. De fato, o medo tem uma função adaptativa. O medo mobiliza o nosso pensamento, torna o nosso pensamento mais ágil, pronto a decidir rapidamente. O medo prepara o nosso corpo, aumenta a nossa pulsação, aumenta a nossa frequência respiratória, torna a nossa musculatura mais rápida para nós reagirmos prontamente a uma ameaça. E o medo também mobiliza os nossos afetos de uma forma que não é tão prazerosa, ou seja, de uma forma que nos move a resolver o problema que está nos ameaçando. Porém, quando o medo se torna desadaptativo, quando ele causa um sofrimento intenso ou quando ele dificulta a nossa ação diante de uma ameaça, diante de um obstáculo que precisa ser superado. Muito bem, e como lidar então com esse medo patológico que está nos afetando, que está nos paralisando? A nossa vontade sempre é qual? Se livrar dessa sensação desagradável, desse sentimento ou dessa emoção que está perturbando a gente, quando na verdade o foco tem que ser outro. Para manejarmos o nosso sentimento, nós temos que focar no pensamento que dá suporte a esse sentimento. Ou seja, mudando a nossa interpretação da realidade, nós mudamos o nosso sentimento. Então, focar no sentimento num momento como esse pode não ser útil, quando na verdade o que a gente tem que fazer é focar na interpretação que nós temos desse objeto ameaçador. E muitas vezes, quando o medo está disfuncional, quando o medo está muito exagerado, o que está errado é nossa interpretação da realidade. Eu te convido a reinterpretar a realidade ao seu redor que está gerando esse medo. Algumas perguntas podem ser úteis para isso. Em primeiro lugar, é uma ameaça de fato ou uma ameaça em potencial? Será que eu não estou sofrendo por antecipação? Em segundo lugar, sendo uma ameaça real, quais são as consequências que de fato podem acontecer comigo? Se essa ameaça de vir sobre mim, na pior das hipóteses, o que vai acontecer comigo? E em terceiro lugar,
Ok, se essa ameaça realmente se concretizar, será que eu não tenho instrumentos para lidar com ela? Será que eu sou tão passivo assim? Será que eu sou tão vulnerável desse jeito para sentir tanto medo? Essas 3 perguntas podem te ajudar a enfrentar, transformar esse medo num nível que seja favorável para você, num nível de excitação que te ajude a enfrentar o problema e não ficar apenas sofrendo e sucumbindo a ele. Confronte o medo geracional e transforme-o em um legado de força. No canal O Construindo Legado Pais e Filhos, mergulhamos fundo nas raízes de nossas inseguranças para libertar futuras gerações. Deixe seu comentário, compartilhando como você está reescrevendo sua história familiar. Sua voz é vital nesta comunidade que busca crescimento e mitigação de seus problemas. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os insights valiosos dos próximos vídeos. Cada passo seu, rumo à superação, é um farol de esperança para muitos. Participe, e até o próximo vídeo.